Marcos 6, verso 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele, Jesus, respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O ministério de Jesus certamente foi marcado por muita intensidade. Eu acredito que Jesus cuidava de si mesmo e dos seus discípulos e da sua saúde, mas acredito que os momentos livres que Jesus tinha não eram muitos. E a Bíblia diz que Jesus resolve ir para um lugar distante, solitário, quem sabe para comer um peixe e jogar a conversa fora com os discípulos, quem sabe para ter um momento de oração e refletir sobre aquilo que eles estavam fazendo. E a palavra de Deus diz que as pessoas ouvem dizer que Jesus estava indo para um determinado lugar, e antes que Jesus e os discípulos chegassem, já havia uma grande multidão esperando por eles. E há uma expressão que chama a minha atenção de forma especial. A Bíblia diz que, vendo Jesus, a grande multidão compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, se você é comprometido com o Evangelho, você não vai conseguir passar distante de um pecador sem sentir compaixão por esse pecador. Ele pode ser a pessoa mais chata do mundo, que você vai sentir compaixão. Você pode nem gostar muito do jeito dele. Ontem, um amigo meu fez uma pergunta, eu não posso fazer a pergunta e principalmente dar a resposta que ele deu. Ele disse assim: se tivesse faltando 5 minutos para você morrer, o que você faria? E ele disse: eu ligaria para 3 pessoas e mandaria elas favas. E ele fez a lista. Eu falei: se você for antes de mim, eu vou te dar um nome para você incluir na sua lista. Então todos nós temos algumas pessoas que a gente gostaria de mandar as favas, mas nós precisamos ter as mesmas atitudes de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar aquele povo. O povo estava ávido por ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles ouviam atentamente cada palavra proferida por Jesus, e o tempo passava.
As mensagens de Jesus não duravam 20 minutos, 30 minutos, como as nossas mensagens presbiterianas, 30, 40 minutos no máximo. As mensagens de Jesus duravam às vezes horas, dia inteiro. E a Bíblia diz que começa a chegar a noite. E os discípulos ficam preocupados com o bem-estar da multidão. E eles vão a Jesus e dão a Jesus uma sugestão. E uma sugestão extremamente interessante. Eles dizem assim: Senhor, termina o culto, despede a multidão, para que esse povo volte para as suas cidades, para as suas vilas, para os seus bairros, e comprem para si o que comer. O lugar era deserto, não havia Habib's, não havia Bob's, não havia McDonald's. Mas a Bíblia diz que Jesus não atenta para o que eles estavam dizendo. Jesus dá uma contra-ordem, ou uma palavra diferente. Jesus olha e diz assim: não é necessário despedi-los, dai vós mesmos de comer. Durante muito tempo, eu ficava me perguntando por que Jesus fez isso com aqueles 12 homens. Qual seria a intenção de Jesus? Será que Jesus queria mostrar que ele era o Todo-Poderoso? Será que Jesus queria que eles se sentissem frustrados, derrotados? Eu não acredito nisso. Jesus tinha alguns objetivos. E eu quero compartilhar 3 razões porque Jesus deu essa ordem tão perturbadora aos seus discípulos. Jesus deu essa ordem perturbadora, o primeiro objetivo. Jesus queria que eles se sentissem responsáveis pela grande multidão. Multidão é sinônimo de problema. Eu não gosto de estádio de futebol. Nunca assisti um jogo de futebol em toda a minha vida. Nem 5 minutos. Não gosto, não tenho nada contra. Na véspera dos jogos da seleção brasileira, eu vou para uma chacrinha onde eu tenho uma casa, onde eu não escuto foguete, onde eu não escuto barulho, e eu fico ali durante o dia todo. Eu leio, eu oro, eu durmo bastante. Então, Jesus queria que eles se sentissem responsáveis. E como eu já disse, nós somos responsáveis por aqueles que estão se perdendo. Então Jesus queria que eles olhassem para a multidão e sentissem responsáveis. Segundo objetivo de Jesus, Jesus queria que eles disponibilizassem o que eles possuíam. Jesus queria que eles colocassem o que eles tinham à disposição da grande multidão. A Bíblia diz que os discípulos começam a caminhar entre a multidão. E eles encontram ali, a gente fala que um menino, mas eu acho que um adolescente, que tinha levado um lanche muito farto. E acho que a razão porque era um adolescente, porque 5 pães e 2 peixes é muita comida para um adulto, mas para um adolescente não. Nós temos 3 adolescentes lá em casa, uma de 17, um de 19 e a outra de 21. E como come aqueles meninos? Uma das atividades que a minha mulher mais faz é ir ao supermercado fazer compra. Como eles comem? Então Jesus queria que eles colocassem o que eles encontraram. E eu ouso dizer, irmãos, que se Jesus não tivesse encontrado a multidão, se os discípulos não tivessem encontrado a multidão, não teria milagre naquele final de tarde.
Os milagres acontecem a partir daquilo que nós temos nas nossas mãos. E se você é discípulo de Jesus, certamente você tem pelo menos 5 pães e 2 peixes. Todos os discípulos de Jesus têm 5 pães e 2 peixes. Talvez seja uma habilidade muito grande, como do pessoal da música. O irmão que tocava gaita tão bem foi a pessoa que foi me buscar lá na Tijuca, estou certo? E ele tinha, se eu não estou enganado, 8 gaitas diferentes, e ele revezava. E eu fiquei imaginando aquilo na minha mão, seria apenas 8 gaitas. E ele tirou sons maravilhosos durante todo o louvor. Talvez seja uma habilidade especial para cozinhar. Talvez seja uma habilidade especial para lidar com os necessitados. Talvez seja uma habilidade especial para cuidar dos homossexuais. Talvez seja uma habilidade especial para cuidar dos surdos. Talvez seja uma habilidade especial para ensinar na escola dominical. Talvez seja uma habilidade especial, como tem o Dr. William Douglas, que escreve muito bem, de escrever livros. Talvez seja uma habilidade especial para dar banho em mendigos. Não importa, irmãos. Todos nós temos habilidades. E nós precisamos aprender a colocar isso à disposição de Deus, para que os milagres aconteçam. E os milagres, eles vão acontecer na medida em que nós acreditarmos, na medida em que nós nos tornarmos parte do propósito de Deus. Deus faz a partir da nossa vida. A Missão Vida nasceu com o dinheiro que eu vinha guardando para comprar um carro 0 quilômetro. Eu tinha 20 anos de idade e o meu sonho era comprar um carro 0 quilômetro. Há 32 anos atrás, quem tinha uma linha telefônica e um carro era rico, um carro 0. Hoje não, você compra um carro 0, 70 vezes, parcelas aí de R$400, no final o carro está velho, mas você comprou. E eu me lembro o dia que eu fui ao banco, tirei o dinheiro. Aliás, eu estava orando, como todo bom presbiteriano, de madrugada um dia. Eu orava e falava assim: Deus, me dá dinheiro, recursos, para que eu possa construir um centro de triagem para acolher os mendigos. Eu nasci numa família de classe média alta, e eu achava que meu pai iria me dar dinheiro, que a minha mãe iria me dar dinheiro, porque eles sabiam que eu estava evangelizando os mendigos. E eu quase pude ouvir a voz de Deus dizendo: eu já te dei o dinheiro. Como que o Senhor me deu se ninguém me deu uma oferta? De manhã cedo eu acordei, esperei o banco abrir, fui ao banco, tirei todo o dinheiro, comprei tudo em material de construção e construí o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil. E as pessoas começaram a achar que eu estava ficando meio louco, a ponto de algumas mães procurar outras e falar: não deixe sair com o Wildo, porque o Wildo está ficando meio doido. Olha o que ele está fazendo. Agora ele está construindo uma casa para abrigar mendigos. Eu pregava em Santos, numa conferência missionária, sexta, sábado e domingo. E no sábado, quando nós chegamos, nós estávamos descarregando o carro, tirando o projetor, tirando livraria. E um senhor todo solícito aproximou-se de nós e disse assim: vocês são os missionários que vão falar hoje? Eu disse: sim. Vocês trabalham com que grupo? Eu disse: nós trabalhamos
com recuperação de mendigos. E ele disse assim: mendigo? Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Mendigo não se recupera, é um povo irrecuperável. Eu nem vou vir aqui hoje à noite, porque eu vou perder meu tempo. E eu tinha comigo 3 irmãos. E eu olhei para o primeiro e perguntei: quantos anos você foi mendigo? Ele disse: 16 anos. Quanto tempo você está recuperado? Ele disse: há 10 anos. Fiz a mesma pergunta para o segundo e para o terceiro. E eu disse: irmão, Jesus faz isso e faz muito mais. Infelizmente, ele não voltou à noite e perdeu a oportunidade de ouvir algumas histórias marcantes. E por último, Jesus queria levar os discípulos a verem a sua impossibilidade. Irmãos, vamos ser bem sinceros. O que são 5 pães e 2 peixes? A palavra de Deus diz que só homens tinham 5.000. As mulheres e crianças não eram contadas. Toda reunião que tem 5.000 homens tem mais de 5.000 mulheres. Tem mais de 5.000 crianças. Ou seja, era uma multidão superior a 10.000 pessoas. E o que é fascinante, que Jesus faz, e Ele faz em abundância. O menino entrega, Jesus abençoa, Jesus trabalha de uma forma organizada. Ele orienta para que sentassem grupos de 50, grupos de 100, e ali começa o milagre. E depois que eles terminam de comer, ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. A palavra de Deus não diz isso, mas na minha cabeça de pregador, eu fico imaginando Jesus chamando 2 discípulos e dando a seguinte orientação: olha, agora vocês vão acompanhar o menino até em casa e levam um cesto cheio de pão e um cesto cheio de peixe para o menino. Aí o menino está chegando em casa, a mãe olha e diz: meu filho, o que é isso? Ele diz: mãe, a senhora não vai acreditar, mas isso aqui é o que sobrou daqueles 2 pães, daqueles 5 pães e 2 peixinhos que eu levei para o meu encontro com Jesus. Quem parte, irmãos, fica sempre com a melhor parte. Por causa dos mendigos, eu fui entrevistado pelos programas de televisão mais importantes desse país. Por causa dos mendigos, eu escrevi 15 livros. Por causa dos mendigos, eu preguei em mais de 40 países. Por causa dos mendigos, eu preguei em todas as capitais do Brasil. Por causa dos mendigos, eu estou aqui essa noite. E eu me sinto um homem realizado. Eu me sinto um homem realizado, porque eu tenho visto a glória de Deus se manifestar na vida de centenas e milhares de pessoas que têm chegado à Missão Vida sem nenhuma possibilidade, e ali têm ouvido do amor de Deus e têm sido transformados pelo poder do Evangelho. Vocês estão a talvez pouco mais de 70 quilômetros da Missão Vida aqui de Saquarema. Vá conhecer a Missão Vida pessoalmente. No final, procure o Saulo, pega o endereço, vá lá conhecer. Você vai ser muito abençoado. Se envolva de alguma maneira. Se envolva de alguma maneira. O lugar que nós estamos, nós fizemos um comodato nós alugamos um contrato de 10 anos, faltam 7 anos e 4 meses.
O lugar foi totalmente transformado. O lugar hoje é lindo, extremamente bem cuidado, um lugar muito digno. E no ano passado, eu estava aqui no Rio pregando, e um amigo meu, pastor na igreja Maranata, me falou de um irmão que tinha me ouvido pregando e que tinha um sítio e que gostaria de vender aquele sítio para a Missão Vida. E eu disse: olha, nós não temos condição de comprar, nós acabamos de alugar, estamos tentando reformar, ainda tem construções que precisam ser feitas em Saquarema. Mas ele foi tão insistente, e como eu gosto muito dele, eu fui com ele conhecer o lugar. O lugar fica perto de um anel viário ali em Caxias, indo para Xerém. 3,5 quilômetros de uma rodovia nova que fizeram, um lugar muito bonito. E quando nós chegamos lá, eu perguntei para o moço dono do lugar: quantos metros são? E ele disse: 90 mil metros. Eu falei: 90 mil metros, isso deve ser caro demais. E eu falei: e quanto você está pedindo? Ele falou: 1 milhão. Eu falei: por isso eu não queria vir. Eu estou com dificuldade de manter as despesas da missão diária. Eu não tenho a menor condição de comprar esse lugar. E naquele momento, Deus me deu uma palavra para o coração daquele moço, um empresário. E eu comecei a falar algumas coisas que não fazia muito sentido. E nós dois ficamos juntos. E ele me contou a história dele. E na história dele, ele tinha se separado da esposa, e a esposa havia contratado por 3 vezes pistoleiros para matá-lo. E ele só soube disso depois que ele se separou, porque a esposa se converteu e o procurou e contou e pediu perdão. E ele disse: eu ouvi o senhor, e o senhor está dizendo que não tem o dinheiro. 400 mil é a minha oferta para a Missão Vida. Ou seja, vocês pagam 600. Eu disse: você não entendeu. Nós não temos 600 mil. E ele disse: o senhor paga como o senhor puder. Aí eu disse assim: como eu puder? Ele falou: como o senhor puder. Eu falei: pode ser da seguinte maneira: eu dou 200 mil, 20 parcelas de 15, e no meio do ano que vem, em junho, eu dou mais 100 mil. Está fechado. Pegou na minha mão. E aí eu voltei lá para Tijuca e falei: senhor, o que eu fui falar aquilo? Eu não tenho 200 mil. Aí eu procurei um amigo muito próximo, muito chegado, e contei a história para ele e falei: eu preciso que você me ajude. Ele falou: eu vou te emprestar o dinheiro e você vai me pagar quando você puder, sem nenhum juro. Amém. Começamos a pagar as prestações de 15 mil. E nunca deixamos de pagar na data certa. E agora está chegando junho. E eu procurei o meu amigo e disse: olha, eu não vou poder te pagar os 200 mil agora, eu estou precisando de mais 100. E ele olhou para mim e disse assim: que dia você quer que eu mande depositar na conta da missão? As coisas de Deus são assim, irmãos. As coisas de Deus são assim. Para o homem natural, essas coisas parecem loucura. Nós estivemos lá agora
E eu estava falando para o Saulo, vamos reformar isso aqui, tem duas casas, e vamos abrigar os primeiros 20 mendigos. E quando eu chegar lá em Anápolis, com essa ideia, a diretoria da missão e o conselho da missão, que é composto de profissionais liberais, nós temos reitor de universidade, grandes advogados, médicos, professores universitários, eles vão dizer assim, pastor, nós estamos juntos, o senhor já fez coisa mais louca do que essa e o negócio funcionou, vamos juntos. Se o senhor está dizendo que vai ser assim, nós vamos. Mas eu nunca tomei uma decisão sem ouvir esses irmãos. Então, antes de bater o martelo, eu cheguei, contei para eles da possibilidade do empréstimo e unanimemente eles disseram, vamos comprar a área. E é lá que nós vamos construir a sede própria da Missão Vida no Rio de Janeiro. Para o homem parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos sentir responsáveis, e o mais o Senhor vai trazer à existência. Coisas que não existem. Eu nunca compraria para mim um carro para pagar em 60 vezes. Eu troco de carro a cada 3 anos. E eu não compro carro para mim a prestação. Durante 3 anos eu vou depositando o valor da prestação. E quando termina o 36º mês, eu vou lá na concessionária, dou meu carro, dou o dinheiro e pego um novo carro. Eu não tenho uma única dívida. As minhas coisas são pagas rigorosamente em dia. Eu brinco com a Rosane, minha secretária, e com a minha secretária também, que cuida das minhas finanças. Se eu morrer e chegar alguém aqui querendo receber alguma coisa, não pague, porque eu não tenho dívidas. Havia um homem chamado Larry Goy, não sei se você já ouviu o nome desse homem, Larry Goy. Larry Goy foi uma das pessoas que mais influenciou a minha vida no que diz respeito a finanças. E ele tinha uma frase fabulosa: Deus tem 2 maneiras de tratar com as nossas finanças. Ou Ele te abençoa para que a sua receita aumente, ou Ele te ajude para que você corte as suas despesas. E nós precisamos aprender isso. A matemática de Deus é muito diferente da nossa. Nós estamos construindo lá em Manaus. E estamos construindo em passos de fé. A vida do reverendo João José Mesquita, que é conhecido da igreja, amigo dos pastores da igreja, muito me inspira. E eu diria que o mais importante trabalho presbiteriano que nós temos no Brasil é feito pela igreja de Manaus. Sem querer desmerecer nenhuma igreja, é feito pela igreja de Manaus. Eles construíram 56 igrejas, sendo que muitas delas na região ribeirinha. Eles têm 9 barcos que navegam naquelas alamedas de água dos Rio Solimões e Rio Negro, indo de lugar em lugar, falando do amor de Deus. Eles têm 2 barcos hospitais. Nós recebemos a nossa casa agora um casal de americanos. Ele com 82 anos. E ele estava contando para nós que nos últimos 14 anos, ele fez 79 viagens para Manaus
levando grupos de evangelização. E que ele pessoalmente entregou 5.000 Bíblias para pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Há 30 anos atrás, eu pregava em Manaus. Mocinho, 20 anos de idade, falei para os jovens, Missão Vida nascendo, e eu disse assim: nós vamos ter o trabalho da Missão Vida aqui em Manaus. 30 anos se passaram. Eu estava em Manaus e o comandante da Polícia Militar ficou sabendo e me convidou para almoçar com ele. Eu falei: o que esse homem quer comigo? E fui almoçar com ele, o pastor José João Mesquita também. E depois, quando terminamos de almoçar, ele disse assim: há 30 anos atrás, eu ouvi o senhor falar publicamente lá na igreja, eu era um moço, bem moço, que a Missão Vida iria abrir um trabalho em Manaus. Quando eu ouço alguém dizer que Deus tem pressa, eu fico imaginando, da promessa de Deus, de libertar o povo até a libertação, passaram-se 400 anos. Para que o povo entrasse na terra prometida, mais 40 anos. Deus não tem pressa, irmãos. Deus tem um desejo profundo. E no tempo dele as coisas acontecem. E aquele irmão, eu pensei em me despedir dele, eu estava indo para o aeroporto, e ele falou: de maneira nenhuma, nós vamos acompanhá-lo até o aeroporto. Eu falei: não há necessidade, nós vamos acompanhar até o aeroporto. Aí ele falou: o senhor vem comigo no meu carro. Eu falei: não, deixa eu ir na Kombi da missão com o pessoal da missão. E aí eles foram, os batedores na frente, a Kombi da missão, o carro do comandante e alguns outros carros. E quando chegou lá no aeroporto, ele bateu continência e se despediu de mim. Existem coisas que a gente esquece, mas Deus tem uma memória fabulosa. Ele não se esquece. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, nosso Deus e Pai, porque o Senhor nos incluiu nos seus planos, e a tua palavra diz que nenhum deles pode ser frustrado, e o Senhor é Senhor da história, o Senhor é Senhor das nossas vidas, e eu oro, o vento do Espírito Santo sopra sobre nós um avivamento genuíno. Nós não queremos fogo estranho, nós queremos ser compungidos pelo amor daquele que nos salvou, pelo amor daquele que ressuscitou e reina para todo sempre. E eu oro para que nessa noite o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos algo vindo da parte do Senhor, e que o Senhor incomode aqueles que estão acomodados, que o Senhor inquiete o coração dessas pessoas, para que elas possam fazer algo enquanto é dia, antes que chegue a noite. Te louvamos pelas histórias que estão registradas na tua palavra. Nós continuamos acreditando que a tua palavra foi inspirada pelo Senhor, e que ela pode sim dirigir as nossas vidas no século 21. Levanta, Senhor, nessa igreja mais e mais homens e mulheres destemidos, apaixonados pelo teu reino e também apaixonados por vidas. Quero te agradecer pela equipe pastoral, quero te agradecer pelos presbíteros, diáconos,
Quero te agradecer pelos líderes dos vários departamentos dessa igreja. Quero te agradecer pelas contribuições que a Igreja Betânia tem feito já há 8 anos, de forma regular, em favor do trabalho da Missão Vida. Eu quero te agradecer de maneira especial pela vida do meu amigo Reverendo Josué e da sua família. E pedir, Senhor, que a vida do Josué continue sendo uma inspiração para todos nós que temos tido a alegria e o privilégio de conhecê-lo mais de perto. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja nesse lugar, o teu Espírito Santo, para que nós tenhamos direção. Tua palavra diz que o teu Espírito haveria de nos guiar em toda a verdade. E eu oro para que isso se cumpra nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.